Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Agrifato Cast. Obrigada pela sua audiência. Mais uma semana aí de mercado relativamente pressionado, principalmente na bolsa, né? Mas sem grandes alterações nas cotações do físico lá na boca do frigorífico, em especial para as praças do norte. Nós vamos falar bastante sobre isso já já, mas para começar, eu queria agradecer novamente o nosso apoiador, a Zoetis, tá bom? E gostaria de responder às perguntas que os clientes da Zoetis mandam para a gente. Então vamos lá, essa pergunta aqui, ela é meio cabeluda, mas eu vou me atrever a responder como boa veterinária que fui e que sou. Então vamos lá, com a menor reposição de novilhas e um mercado de biotecnologias crescente, quais estratégias reprodutivas os pecuaristas podem adotar para maximizar a produtividade, ou seja, mais bezerros nascidos no próximo ano? Então vamos lá, aqui a gente vai um pouquinho para a área técnica, né? Eu sou mais da área de mercado, mas eu me lembro muito bem, e obviamente a gente continua acompanhando esse assunto como parte do nosso entendimento de mercado, né? Porque tecnologia também tem influência sobre o mercado. Então, qual o caminho, né? Em primeiro lugar, otimizar a taxa de prenhez, isso é importantíssimo. Reduzir intervalo entre partos, é o segundo passo, né? E explorar tecnologias. Então, a gente pode falar de uma IATF, por exemplo, a inseminação artificial em tempo fixo, para manter a produção em um cenário desafiador como o de hoje. Por sinal, vou trazer os dados para vocês dos abates de fêmeas em janeiro, foi alto, tá? Então, todo mundo, pouca gente agora está pensando em reposição, está todo mundo pensando em liquidar rebanho, né? Quem se mantiver produzindo bem vai ter mais oferta para colocar no mercado lá na frente, quando a gente vai pensar em um mercado mais enxuto, né? Então, quem tiver oferta para entregar lá na frente no mercado mais enxuto, vai ser rei nesse momento. E uma segunda pergunta que a gente recebeu também de um outro cliente da Zoetis é: com a crescente demanda por carne de qualidade, que é um assunto que a gente aborda bastante no nosso outro podcast, o Vozes Agrifato, como as tecnologias reprodutivas podem ajudar os pecuaristas a atenderem os padrões exigidos pelo mercado premium? Então vamos lá, né? O mercado premium ele tem diversas linhas de demanda. Então o mercado premium ele vai na linha do paladar, da experimentação, né, da experiência, etc. Então, tem várias linhas que a gente pode explorar, selecionando essas diferentes linhas, e aí com certeza vai ter que explorar a inseminação artificial em tempo fixo, né, para fazer uma seleção mais rápida e mais pontual, mais assertiva no que a gente está buscando de experiência, né? Seleção genética e outras biotecnologias que podem melhorar a qualidade da carne também, mais na linha do que a gente está buscando, precisa saber entender o que, que nós queremos tirar dessa produção de carne premium, né? O que, que a gente quer oferecer para o mercado, e dessa forma permitir acesso a mercados, inclusive, mais exigentes e lucrativos. Falando nisso, muito possivelmente estamos às portas de uma ampliação aí de mercados, né? Então, o pessoal tem falado muito aí, e informantes nossos na indústria dizem também, reafirmam essa afirmação, essa informação, de que estamos às portas de abrir mercado para o Japão. Mercado importante, né? Um dos melhores pagadores do mundo. E eu acho que nesse contexto aí a gente vai precisar de carne mais padronizada, de carne de qualidade, nesse sentido, tá bom? Então, essa é uma informação aí de que a gente estaria às portas de um mercado importante, como o mercado japonês, que a gente espera já há tanto tempo, né? Abrir mercado para Japão. Para vocês terem uma ideia, a população do Japão tem quase 125 milhões de habitantes, né, de acordo com a estatística de 2023. Então, um mercado com alto poder aquisitivo, uma população relativamente grande, alta densidade populacional e que está buscando parceria aí com o Brasil. Estamos trabalhando esse mercado. Então, acho que a gente vai ter boas novidades aí nos próximos meses. Estamos aguardando. Esse incremento, ele vai ser importante para a gente continuar construindo o nosso mercado exportador, né? Continuar diluindo riscos que hoje são altamente concentrados no mercado de China,
Então, estamos às portas aí, muito provavelmente, dessa abertura, tá bom? Então, boas notícias, esperamos aí abrir logo em breve. Falando um pouquinho de exportações, a gente encerrou janeiro, de acordo com os nossos dados aqui, com uma alta de 1,8% sobre o mesmo período do ano passado. Então, ano passado que já veio forte, janeiro de 2025 veio ainda mais forte do que o ano passado, reforçando aí que a gente tem oferta para entregar, fase de baixa de ciclo ainda, e isso é reforçado pelo resultado dos abates das fêmeas levantados pelo CIF, tá? Que a gente pegou aqui é, no fechamento de janeiro de 2025. Então, vou pegar para vocês números, né? A gente está contando aqui, observando um aumento ano a ano do abate de fêmeas em janeiro, especificamente em janeiro, de 5,3%. Tá? Foram 923.505 cabeças abatidas em janeiro de 2024, contra 972.830 cabeças de fêmeas abatidas em janeiro de 2025, portanto, alta de 5,3%. No mês, essa foi uma alta impressionante de 30,3%. Tá? Isso é muito relevante, por quê? Porque mostra pra gente que o abate de fêmeas continua a todo vapor. O abate de machos, no ano, ele veio com uma queda de 2,1%, tá? E no mês, 2,7%. Mas as fêmeas, de fato, tiveram um incremento aí. O que que é isso? Em primeiro lugar, eu acho que eu vou até. Eu faço isso pouco aqui, mas eu gosto muito de ilustrar, né? A gente fala que mata a cobra e mostra o pau. Depois a gente já vai para os grãos. Mas vamos lá, vou compartilhar com quem puder visualizar, né? Esse gráfico aqui, que eu gosto demais, eu acho ele importantíssimo. Eu vou pegar minha canetinha. Se vocês observarem, em marrom, a gente tem o abate de fêmeas, né? E eu estou mostrando aqui, para quem só está nos ouvindo, estou mostrando as ondas de liquidação de fêmeas e de retenção de fêmeas ao longo do tempo, né? De uma série histórica aqui de 2009 até agora, comecinho de 2025. Então, a gente observa que normalmente a gente tem 3 temporadas de liquidação, 3 anos de liquidação, né? Nos primeiros trimestres do ano, que evidenciam isso de uma forma mais intensa, porque normalmente é quando a vaca falhou na estação de monta e a gente manda ela para o gancho, é no primeiro trimestre do ano, tá bom? Então, se a gente observar bem, de 2011 para 2012 a gente teve uma taxa de liquidação, 2012 para 2013, 2013 para 2014. Depois, próxima fase de baixa de ciclo, 2017 para 2018, 2018 para 2019, 2019, mas desculpa, 2016 para 2017, 17 para 18 e 18 para 19. Foram 3 anos também de liquidação. E agora nós tivemos, né, de 22 para 23, de 23 para 24, e agora vou preencher aqui para quem estiver nos observando, de 2024 para 2025 seria a terceira temporada. Então, isso nos diz que a gente está esguelando o abate de fêmeas dentro do ciclo pecuário. Tá? Estamos nos últimos estertores da fase de baixa. Obviamente, quanto isso ainda vai durar depende também da demanda, não é só uma oferta, mas nós estaríamos entrando na última temporada de 3 que costumam compor as fases de baixa de ciclo, tá bom? Vai ser muito importante para a gente agora observar os abates de fevereiro, se eles continuam nessa mesma linha. Tá? Acho que isso vai ser importante da gente acompanhar aí no próximo mês, nos próximos dias. Estamos gravando esse podcast aqui no dia 18/2, então encerrado fevereiro, começado março, a gente avalia aí como vai ficar esse abate de fêmeas. Eu gostaria, obviamente, de convidar vocês a acompanharem a nossa plataforma de análises, o Agrifato Research, tá? Esse nome complicadinho aí. Através da assinatura, vocês conseguem acessar esses dados atualizados no número por nós lá dentro da plataforma, tá? Custa menos do que uma pizza por mês. Então é relativamente barato para vocês terem essa informação. Então, fechado fevereiro, nós vamos atualizar em março os dados fechados de fevereiro. Por que que essa informação é tão importante? Porque ela vai mostrar para a gente se esse mercado começa a desacelerar esse abate de fêmeas ou não. Minha sugestão é que não vai. Porque eu acho que esse aumento de 30% no mês, né, e 5% no ano, que é relevante, né, para um movimento que já está durando 2 anos, 2 temporadas. Por que que está tão acelerado assim ainda? Eu acho que é um preço que a gente está pagando pelo desafio climático que nós tivemos no segundo semestre do ano passado. Nós já falamos sobre isso nesse espaço, tá?
Estávamos falando aí de reprodução, de ATF, pois bem, essa seca no ano passado foi intensa, ela veio acompanhada do maior volume de incêndios desde 2010, da maior área queimada total desde o início da série histórica, e isso se traduz em desafio nutricional, que se traduz em desafio reprodutivo. Então, em primeiro lugar, nós temos fêmeas que sequer apresentaram cio por esse desafio nutricional. Nós tivemos fêmeas que não conseguiram se emprenhar, não conseguiram manter sua prenhez. Então, todo desafio, todo tipo de desafio reprodutivo em decorrência de um cenário nutricional aconteceu por conta da seca do ano passado. E essas fêmeas estão aparecendo agora na linha de abate. Tá? Elas estão sendo abatidas e eu acho que é isso que traduz esse número do CIF. Outro ponto que eu acho importante a gente destacar é que pouca gente aproveitou aquela alta que aconteceu no segundo semestre do ano passado e a gente teve crise financeira para a pecuária até julho. Até julho do ano passado o preço só caía. Como pouca gente conseguiu aproveitar esse segundo semestre, o que isso significa? Que ainda há um desafio para manter o caixa rodando, né, oxigenado. Então, gente matando fêmea, tá bom? Por conta disso, porque é o que resta, né, para se manter operando. Muita gente ainda nessa situação, mas esse gás que a situação, principalmente climática, deu ao abate de fêmeas, esse preço ele vai ser cobrado lá na frente, tá? Então, por isso que a gente falou aí das estratégias reprodutivas para conseguir manter aí uma boa produção ao longo da próxima fase de alta de ciclo. Quem conseguir, certamente vai surfar um pouco melhor essa etapa, tá bom? Já quando a gente fala de mercado físico, segunda quinzena do mês, o atacado está um pouco menos sustentado, né? Encontrando dificuldades pontuais de comercialização, como é normal, tá bom? As escalas de abate permanecem curtas, mas ainda assim maiores do que no final do ano passado. Então elas vêm se recuperando gradualmente, devagar. Ainda tem bastante frigorífico procurando escala de abate, tá bom? As exportações têm sido um grande direcionador desse movimento. Como falei, a gente ainda aumentou as exportações em janeiro, apesar de historicamente ela ter uma desaceleração daqui para frente até julho, tá bom? Mas o que a gente vê, de fato, é um mercado cujas exportações estão desempenhando bem, o mercado doméstico ainda está relativamente acelerado por conta da expansão fiscal do governo, mas já começa a enfrentar grandes dificuldades em decorrência da inflação. Falando em inflação, a gente viu os ovos de 2020 para cá praticamente dobrarem de preço, né? Uma cartela que hoje a gente gasta aí 24, R$ 22 para comprar, naquele momento era 10, né? Então a gente tem aí uma duplicação desse preço. E eu tô falando de ovo por quê? Porque a gente acompanha aí essa explosão de preços também nos Estados Unidos, tá bom? Então, não é só aqui que o preço dos alimentos está subindo, lá fora também, em especial essa proteína, que é uma grande concorrente da carne bovina, da carne de frango. O pessoal vai substituindo e transferindo, mas ela está cara também. E isso também exerce pressão inflacionária sobre os preços generalizados, tá bom? A gente sabe que proteínas, carne, ovo tem grande influência no índice de preço ao consumidor, o IPCA, que é o nosso referencial de inflação. Então, nós temos aí um mercado começando o ano, parece que de lado, a bolsa caindo, o mercado físico não caindo tanto, caindo um pouquinho, não tanto, escalas que não estão muito longas, exportações que estão ainda fluindo bem, um dólar que favorece essa fluidez do mercado internacional, mas pensando que já está chovendo bastante, esse boi está ganhando peso, essas fêmeas estão sendo excluídas do rebanho, a gente deve enxergar aí no mercado escorregadio no primeiro semestre, tá? Então, vamos aguardar agora essas informações de fevereiro. Fiquem de olho na nossa plataforma, sejam membros, assinem lá para que vocês tenham essa informação e acompanhem de perto, no ajuste fino, a evolução do ciclo pecuário, que é tão importante para a gente se posicionar de forma estratégica, tá bom? E falando aí de mercado de ovos e de pressão inflacionária, eu sei que meu amigo Stefan aqui está um pouco autista com a questão do milho. E eu queria saber quais são as atualizações da semana aí para a gente poder falar de mercado de milho. Simbora. Bom, bom, vamos lá, Lígia. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A gente já vem comentando aqui há algumas semanas, né? Acho que desde o ano passado, para ser mais explícito, que o mercado de milho ele está estruturalmente, né, por balanço de oferta e demanda e estoques, ele está numa estrutura diferente do da soja, né? A gente está aí olhando os estoques globais, apontados aí na mínima dos últimos 14 anos.
Então, isso por si já é um fator que traz aí uma certa apreensão para o mercado a nível internacional de preços. Por mais que a gente tenha movimento de China que vem desacelerando algumas compras, acho que esse é um fator de risco que a gente tem aqui, olhar com atenção para o mercado brasileiro e também, obviamente, para a nossa construção de oferta aqui, que é o cenário de milho segunda safra, que vem com um atraso ainda de plantio, né? A gente teve aí até segunda-feira, né, o último levantamento da Conab que saiu, a gente estava com 35% da área plantada de milho segunda safra, contra 45% ano passado. Não é o maior atraso dos últimos 5 anos, acho que isso é válido colocar, né? A gente teve anos piores, como foi o ano de 22, 23, o ano 2020, 21, que foi o ano que a gente teve aquela quebra de safra gigantesca. Mas esse atraso aqui reverbera para a gente uma situação, né? Principalmente aí para Mato Grosso, que é o estado que está mais atrasado, né? Hoje, Mato Grosso tem 43% da área plantada, contra uma média de 52%. Muito provavelmente a gente até o final do mês vai ver esse número se aproximar da média histórica, né? A gente provavelmente Mato Grosso fecha ali o mês de fevereiro perto dos 80, 85%, pelo pace que está indo, né? Pelo ritmo que tá tendo de trabalho nos campos, se a chuva não atrapalhar. Mas aqui a situação com o plantio, né, indicando esse atraso, a gente tende a ver aí uma necessidade maior de chuvas em maio, para definir aí se a produtividade do milho, né, pode chegar aí aos níveis de 100, 105 sacas por hectare, falando em relação à média Brasil, ou se esse número vai responder aí a questões mais delicadas de clima e talvez alguma coisa, né, em dar um entendimento ali de uma produtividade talvez abaixo de 90, próximo de 80 sacas por hectare, que isso dá um gap de produção bem significativo a nível Brasil, né? E acho que a gente está passando aí por um cenário de mudança, né, em relação a questões climáticas. A gente está saindo, né, os modelos aí estão apontando um aquecimento do Pacífico, né, uma tendência desse entre abril e maio a gente sair desse laninha que está saindo de cena agora nessas últimas 2 semanas de fevereiro, e trazendo aí uma potencial migração para um cenário mais de neutralidade climática. E diferente, né? Acho que vale ponderar aí um laninha. O que que ele traz para o cenário de milho segunda safra? Bom, primeiro, abril e maio, né? A gente tem o início das frentes frias aí, né? O frio chegando de forma mais intensa. Há a possibilidade, em anos de laninha, de ocorrência de geadas nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, potencialmente estado de São Paulo. Mas com Laninha saindo de cena, indo para uma transição de neutralidade, a gente olha para o centro-norte do país, que é, né, principalmente aí uma redução de chuvas, né? O Laninha, ele traz mais umidade, sim, para o centro-norte do país, mas nesse cenário de transição para um ano de neutralidade, a gente pode ver aí as chuvas terem um comportamento normal, né? Talvez aí o mês de maio, se vai chover 80, 50, 20 milímetros, é algo ainda bem incipiente e difícil de se prever, né, nesses modelos, né? Ainda, né, os modelos de longo prazo aí que olham os comportamentos mensais colocam um cenário aí de tendência de chuvas abaixo da média para abril e para maio em toda a faixa centro-norte do país, né? Então, acho que esse já fica como um ponto de atenção aí sobre o que que vai ser aí da nossa definição de safra, né, de milho segunda safra aqui no Brasil, diante desse cenário, né, desse calendário que está sendo um pouco mais arriscado, né, em relação aí a questões agronômicas, não em números absolutos, que era o que a gente já vinha posicionando aí, dando alguma indicação para alguns clientes. Acho que fica, né, essa questão também, né, a China é o segundo maior produtor de milho, tem os Estados Unidos, que é o maior produtor de milho do mundo, vai ampliar a área de milho. Isso pode trazer aí questões como
o próprio conflito comercial, né? Se vai ser conflito, se vai ser acordo entre os dois países. Se for um acordo comercial, é ruim para o Brasil, né? Em termos de exportação, não somente milho, mas também para soja. Se for um conflito, né? O mercado doméstico brasileiro ele tem que ficar atento, né, a essa situação de precificação. Hoje a gente tem milho nos portos para a safrinha, né? Indicados ali julho, agosto, setembro, a níveis acima de 73, R$ 74 a saca. Então não tem muita margem assim, né, para indicações para o mercado ceder de forma expressiva no mercado de milho. Até porque, como coloquei no começo, estruturalmente ele está diferente de soja. Estoques mundiais pressionados, né, o mercado doméstico aqui ele é totalmente dependente do que vai acontecer com o milho segunda safra que tem também aí uma influência da exportação, tem uma influência significativa, né? Nos últimos 2 anos a gente sentiu isso na pele, que é o mercado de etanol, né? Hoje ele praticamente aí é o segundo ou terceiro maior consumidor de milho do Brasil, né? A gente tem aí as proteínas, né? A avicultura como principal, mas na sequência vem o etanol, seguido da suinocultura e depois vem os demais itens de consumo aí que também tem peso, né? Mas a gente sabe, a gente pontua, né, que principalmente para a indústria de etanol que está em processo de expansão, mais de 70% da margem dessa indústria é em função da venda do etanol. Então, se o etanol está dando margem, está dando rentabilidade para esses projetos que estão em expansão, a gente já viu em anos anteriores, né, essa indústria, em alguns momentos, descolar de R$ 2 a R$ 3 a saca e o patamar de preço do mercado em relação à exportação, que sempre foi uma referência que a gente trabalhou. Então, acho que é importante o produtor aí olhar, fazer as contas, é importante prestar atenção nos termos de troca, né, o quanto para o lado do pecuarista, o quanto uma arroba de boi compra em sacas de milho equivalente, né? Hoje a gente vê essa relação acima de 4 sacas por arroba, tanto no mercado físico quanto olhando os contratos futuros B3. Então é importante ter essa percepção para ver aí, né, para avaliar os posicionamentos, os devidos posicionamentos aí, seja contratos a termo com produtores, né, produtores de milho, com cooperativas ou com algum outro parceiro aí que tenha e seja possível, né, fazer essa negociação antecipada. Então a gente olha que o mercado de milho sim tem um cenário aí um pouco mais delicado, né, chama mais atenção. Enquanto a soja, né, a gente vê o mercado aí cedendo devagar, né, descendo as escadas aí num ritmo mais lento, né, um pouco por esse atraso de colheita que vem acontecendo, né. Hoje a gente está com praticamente um quarto da área colhida. Historicamente era para a gente estar perto de 35% da área colhida, 30 a 35%. Então, acho que esse, no momento, né, acho que o ponto principal aí vem sendo esse destaque para o milho segunda safra, aqui no Brasil, que tem, sim, fatores de atenção aí no curto, médio prazo. E aí, queria passar para o Rodrigo para trazer aí alguns destaques também do andamento do mercado do mercado aí nas bolsas. Vamos lá, Stefan. Bom, no dia de ontem foi feriado nos Estados Unidos, não tivemos negociações para os futuros de grãos na Bolsa de Chicago. Porém, na segunda semana de fevereiro, se a gente contabiliza 7 a 14 de fevereiro, até o fechamento da última sexta-feira, nós tivemos altas superiores a 1% para os futuros de milho na CBOT, né, conforme esse cenário apontado aí pelo Stefan, né, em contexto geral de estoques globais de milho mais apertados, um forte ritmo do programa de exportação norte-americano do cereal na temporada 24-25. Então nós tivemos aí essas altas superiores a 1% para os principais vencimentos do cereal. O vencimento mais curto, março 25, fechando próximo aos US$ 5 o bushel, né? O fechamento foi de 4,96. Hoje, pela manhã, né, agora às 10h30 da manhã de terça-feira, ele está negociando a US$ 4,98 o bushel. É uma vertente de alta aí que se mantém, já vem sendo observada ao longo das últimas semanas.
Apesar disso, o CFTC, dados que saíram na última sexta-feira, os fundos de investimentos eles reduziram um pouco o saldo comprado em derivativos de milho, né, observando futuros e opções. Esse saldo comprado agora é de 332.389 contratos até o dia 11 de fevereiro. Para a soja também foi observado um recuo desse saldo comprado, né? Agora a posição líquida é de 28.475 contratos, também até o dia 11 de fevereiro. E diferentemente do milho, aqui para a soja, no mesmo período de 7 a 14 de fevereiro, né, até o fechamento da última sexta-feira, nós tivemos aí alguns movimentos de queda para a oleaginosa. Contrato, o atual vencimento, né, o contrato mais líquido, março 25, ele fechou a 10,36 dólares o bushel. Se a gente observa aqui o gráfico diário, nós temos uma tendência indefinida por expansão, né? A gente tem topos mais altos e fundos também, fundos mais baixos. Então, nós temos aí essa tendência indefinida de curto prazo. Analisando o gráfico semanal e mensal, aí a gente já tem um viés um pouco mais negativo para a oleaginosa. E esses eram os principais direcionadores, né, para o mercado internacional de Chicago. Na última terça-feira, no dia 11, nós não tivemos alterações para o quadro de oferta e demanda, tanto de soja quanto de milho nos Estados Unidos, né, que o USDA reportou. Ele trouxe alguns primeiros cortes para a safra aqui, né, do Brasil e também da Argentina, mas não tivemos, no contexto geral, grandes alterações. Para os Estados Unidos, agora o que nós temos é o Fórum Outlook Forum do USDA, que acontece no final de fevereiro, 27 e 28 de fevereiro. Ele traz as primeiras impressões para a nova safra dos Estados Unidos, né, que será semeada, então temporada 25-26. Os primeiros indicativos, as primeiras impressões, elas saem nesse fórum, então muita atenção. E também nós temos aí ainda algumas incertezas em torno das imposições tarifárias, né, por parte dos Estados Unidos, que ainda rondam o mercado e podem trazer mais volatilidade aí para essas cotações. Agora trazendo para o Brasil, aqui já bem interessante, o milho na B3, destaque para o contrato mais curto, né, o março 25, ele vem renovando suas máximas nas últimas semanas, especialmente na última semana ele renovou a máxima da série H25 a 81,48, mais especificamente no dia de ontem. Na última semana ele renovou máxima, nessa segunda-feira também foi renovada a máxima nesse patamar de 81,48, que é o primeiro nível de resistência que a gente observa aqui no gráfico diário. Na tela agora ele está negociando a 80,96 ou R$ 81 a saca, bem direcionado para cima, né, sem sinais de reversão no curto prazo. Acompanhando esse movimento, né, dando suporte a esse movimento, nós temos o mercado físico bastante fortalecido. Indicador CPEA no dia de ontem, ele veio a R$ 79,62 a saca, aí um incremento de mais de R$ 2 por saca no comparativo semanal, né, quase flertando com uns R$ 80 a saca. E para a soja, no mercado físico, um viés de mais estabilidade, né? Indicador CPEA Paranaguá no dia de ontem veio a 131,25. Aqui sim, né, uma combinação de fatores, apesar desse recuo que eu pontuei de Chicago no comparativo semanal, nós tivemos aí uma recuperação dos prêmios de exportação, base Paranaguá, né, um dólar ainda recuando, né, frente ao real, um movimento mais estável no dia de ontem, hoje também, a 5,72 aqui na tela agora, dólar para março, né, dólar H25. Acho que esse é o cenário que nós temos. Contrato, aqui pulando agora já para o boi gordo na B3, só pontuando. Contrato fevereiro, sem esboçar reação, ainda meio encaixotado, né? R$ 313,80, R$ 313,80 arroba. Nós temos um suporte de preços em 310,55. E aqui também só pontuando, contrato maio, um pouco mais pressionado, apesar da menor liquidez frente ao fevereiro, né? Fevereiro ainda apresenta maior número de contratos negociados, mas aqui sim, hoje ele quase perdeu os R$ 300 a arroba, a mínima foi 300,05,
A gente, se eu não me engano, na semana passada a gente pontuou o patamar de 310, né, Lígia? Isso. Até ressaltamos aí que tinha um volume significativo de puts em aberto nesse strike dos 310, na tela agora 301,65. De fato, o mercado cedeu mais um pouco. Tá Acho testando que é isso. forte aí esses 300, né? Exato. Tá, esse patamar de 300, especialmente aqui pro vencimento MAI. Vamos ver se segura nesse patamar, né? É isso aí. Tô achando que tá querendo perder, mas o físico ainda não deixou, né? Então, o commodity é essa maravilha por isso. A gente olha para o físico e acaba segurando bem o futuro ali. Vamos Exato. acompanhar. Muito bom. Obrigada aí pelas atualizações, gente. Obrigado, pessoal. Vamos para nossa Ô, Lígia, semaninha. valeu, pessoal. Boa Valeu. semana. Boa Semana que semana. vem tem mais. E é isso aí. Valeu. Até mais. Valeu.